Então, hoje estamos aqui com a nossa convidada, Vera Neone Borchait, membro da Arte Flor, que vem nos trazer um recorte sobre o seu trabalho, para que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho. Vera tem formação em educação psicossomática, bioenergética, terapia floral, aromaterapia e é facilitadora de grupos de pathwork, né, Vera? Então, muito bem-vinda e venha nos contar aqui sobre cada uma dessas especializações e como elas interagem no teu trabalho, como elas te ajudam também na tua vida pessoal, tá bom? Então, como a gente já conversava um pouquinho antes, né? Vamos dar continuidade e comunicar as pessoas. Tá bom. Obrigada pelo convite, Eliana, quero te agradecer bastante, né, a direção do Arte Flor, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra poder participar dessa associação, né, desse movimento, que tanto traz para a gente, né, esse conforto, essa alegria de lidar com os florais. Bom, eu trabalho já há muitos anos, né, quase 30 anos. Eu vou começar dizendo assim como é que o floral entrou na minha vida, né? Ele entrou na minha vida em Isso! 2001, né? Uhum. O primeiro curso que eu fiz, né, foi dos florais do Dr. Bach, e aí já não parei mais, né? E desde aquela época eu fiz outras formações, né, outros sistemas brasileiros. Então eu fui agregando, né, a terapia floral nas outras formações que eu fiz, né? Nessa trajetória de longos anos, eu participei do Colégio Internacional dos Terapeutas, né? Isso lá em 98, 99, fiz Unipaz, depois eu fiz as formações em psicossomática, né, bioenergética, e um curso vem puxando o outro, né? Naquela época não existiam muitos cursos em Porto Alegre, então a gente tinha que se deslocar, ir para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio, né? E hoje eu tenho já 20 anos, eu tenho um espaço, né, a Anungaia, um espaço terapêutico, onde eu faço os atendimentos, né, de psicossomática, onde o floral faz parte, né, da minha vida, em todos os atendimentos, eu trabalho com as pessoas. A bioenergética, ela trabalha bastante com o corpo, né, com o movimento corporal, com a expressão, né, para justamente liberar os traumas, liberar crenças, assim como o Petro, né? Eu sou facilitadora de grupos e agora estou terminando a formação de helper. Então, o Petro também nos leva para esse lugar de liberação dos traumas, das crenças limitadoras. E o floral é um coadjuvante maravilhoso em todas as etapas, né? Então, se uma pessoa me traz uma questão de medo, eu vou indicar e vou trabalhar um floral para o medo, né? Se a pessoa traz uma questão de pânico recorrente, vou indicar e vou trabalhar, né? Eu tenho histórias assim, muito lindas, né? De ver o resultado dos florais atuando como um recurso a mais que a pessoa tem, né? Na sua vida para lidar, para limpar suas emoções, né? Então, nos conte algum caso interessante, que as pessoas sempre gostam de saber, porque às vezes só ouvir, assim fica muito subjetivo, né? É, Uhum. bom, deixa eu ver, tem tantos, né, tantas histórias bonitas, né, mas eu acho que o primeiro, dos casos, assim, que eu mais lembro que aconteceu, né, eu tratei uma vez uma criança, né, junto com a mãe, quando eu atendo crianças, né, através do acompanhante, né, da mãe, e essa criança tinha questões de constipação intestinal. Era uma dificuldade, fazia tratamento, todos os tratamentos médicos, enfim, e eu dei um floral para medo para ela. Trabalhei com o Mimulus, do Dr. Bach, e trabalhei com o Goiaba, do Sistema Saint-Germain, que eu gosto muito da atuação desses florais. E a criança melhorou, né? Então, acho que isso é claro que, junto com outras técnicas, né,
tratamentos que a mãe também fazia, mas então eu digo que o goiaba e o mímulos fazem uma junção perfeita aí para o medo, né? Ah, que maravilha. Para rinite também, eu fiz há muitos anos, assim, eu fiz uma sinergia, né, com o Crabbe Apple, né, do Dr. Bach, e com Jasmine, da Califórnia. E também, assim, o resultado é maravilhoso, né? Eu, inclusive, estou usando agora em mim, porque eu tive, né, pós-Covid, essas coisas que acontecem, desenvolvi uma rinite, né? E estou fazendo Uhum. uso, então eu posso falar de mim, né? Que é maravilhoso. Sim, porque Então, nós também precisamos, né? Ah, aquilo que eu sim. receitava, eu hoje passo, né? Eu passei a usar agora há alguns meses. Então, meus netos, sempre que tem problema de rinite, mãe, faz o floral, né? Então, vai lá e faz o floral, né? Então, tem Ah, sinergias maravilhosas, né? Ah, tem um caso, assim, que eu sempre digo, com a permissão da pessoa, eu digo, olha, eu sempre vou contar isso, né? Porque são dois casos que eu usei a forma do pânico do sistema Saint-Germain junto com o Rescue, né? Alternando os dois. Um era um caso de um rapaz que ele não conseguia dormir, ele deitava e tinha crises de pânico noturno, né? E o outro, uma moça que não conseguia dirigir da Grande Porto Alegre até chegar em Porto Alegre, né? Então, também uhum. foram dois casos assim que demorou um pouco mais, né? E hoje ela é uma pessoa da área pública, né? Então ela trabalha. Já se Vera, aquilo ali me ajudou um monte. Digo, ai, que bom. Então são casos assim que a gente não esquece, né? Que a gente vai lembrando, né? Sim. O floral atua muito bom também, Eliana, assim, em pessoas que têm dificuldade com toque, a gente aí depende de cada situação, desenvolvimento né, de cada pessoa. Também o floral atua muito bem, né? Uhum. Então, tem vários nesses anos todos, eu posso dizer que de 2001 para cá, eu tenho Sim. essa curiosidade, assim, de buscar o melhor de cada sistema, entende? Então, Aham. eu, né, sou terapeuta floral, mas eu não trabalho com uma única linha em função de que, às vezes, vem... A psicossomática te traz isso, né? Cada trauma, cada pessoa tem a sua, né, tem a sua origem, né, daquele trauma, tem seus medos, as suas angústias, mas a origem é diferente. Então, eu vejo isso também. Cada sistema tem determinados florais que atuam em determinadas emoções, né? Eu dei um curso, acho que em 2010, se não me engano, pouco antes, 2010, 2011, eu fiz um trabalho bem interessante, eu dei cursos trabalhando os florais e as emoções, então fiz todo um levantamento para determinados tipos de emoções e os florais que podia atuar, né? Uhum. Então, Sim, é uma maravilha que chega na vida da gente e não sai mais, né? com certeza. Inclusive, a gente fez alguns cursos juntas, não é? Acho que nós Sim, somos. né? Eu tenho que, né? Eu te conheço, bom, te conheci no curso de Florais de Minas, a gente foi, né? Foi, acho que uma semana maravilhosa lá, né? Com a Dinamara, com o Breno, acho que tem coisas maravilhosas, né? A própria psicossomática que a gente caminhou juntas, né? Então a vida nos Sim, leva, né? A gente vai encontrando as flores do caminho, né? Como a gente diz, com as certeza. flores vão se encontrando. Também, Aham. assim, eu acho que os florais incentivaram muito que eu fosse morar num sítio e lá eu procuro, como é tudo ecológico, não tem nada de agrotóxico, eu procuro buscar flores, né? Então, eu tenho esse amor, assim, de estar em contato com as flores, né, direto no seu habitat. Então, é muito bom. Sim. E aromaterapia também, Sim, sim. né? Eu trabalho com Uhum. aromaterapia já também, mais ou menos nessa. Eu vou te dizer assim que de 90, comecei minha trajetória em 92, né? Então de lá para cá, os primeiros 10 anos foram vários. Naquela época estava muito em expansão, né? Tudo muito novo. Então, mais ou menos caminhou junto, a aromaterapia, os florais.
A fitoenergética também, eu trabalho com plantas medicinais, né? Com a parte energética das plantas, né? Então, o que é aquela planta que o floral é a alma da planta, né? A essência da planta. A fitoenergética trabalha a parte física, né? Da cura mais do trabalho mais de buscar um alívio a nível físico, né? Então, a fitoenergética, a aromaterapia, né? Uhum. É muito bom. Sim, é uma composição, digamos, muito interessante, né? Porque a terapia floral, ela nos mostra, né? Como uma luzinha, né? Ela vai Uhum. nos mostrando, nos abrindo a nossa consciência, né? Aí, com a aromaterapia e com a fitoenergética, né? É isso? Sim, A fita sim, energética. Vamos trabalhar o que já está no corpo, né? As doenças instaladas no corpo, não é? é impressionante como essa junção de técnicas, né, trabalhando com os florais, né, com os óleos essenciais e com a fitoenergética, como isso auxilia a pessoa na sua tomada de consciência de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais é impressionante. Os florais, assim, eu fico impressionada porque a pessoa toma 30 dias, 25 dias a primeira fórmula e ela já vem com resultados. Ela já vem, mas isso aqui eu me liguei, isso aqui eu me dei conta. Olha, às vezes acontece naquilo, acho que também a gente entende, sabe que a pessoa às vezes traz uma emoção, daí tu atua, como a gente diz, na emoção de fundo, né? Aí a pessoa, Uhum, mas tinha isto, né? Então, sim, e vai aprofundando. vai aprofundando. Isso Que que bom. é o mágico, digamos, né? Das essências e de toda essa trabalho, né? Aham. Que Sim. uma especialização ajuda a outra e Uhum. é muito, É, muito como o bom próprio mesmo. termo, né, que a gente trabalha, né? O terapeuta floral, ele é um guia para a pessoa, né? Ele vai levando a pessoa para ela buscar o seu caminho, para ela, né? Para ela se conhecer, para ela lidar com as suas emoções, né? A psicossomática dá um entendimento mental, a bioenergética libera o corpo, né? Então, faz essa Ah, junção, eu estou com determinada emoção e isso aqui me dá uma dor física em tal parte do corpo, né? aham. Então, E você percebe que às vezes as pessoas vêm em busca trazendo uma dor física. sim, E, a pessoa normalmente, eu vou falar assim, dos atendimentos no geral, a pessoa traz uma queixa física, né? Eu uhum, tenho muitas contraturas, eu tenho constipação, eu tenho enxaqueca, né? E aí, quando uhum, a gente, na conversa, no diálogo, na primeira entrevista, na anamnese, tu já sente qual é a emoção que a pessoa está ali bloqueada, né? Porque aquela pessoa, às vezes, ela não se dá conta. Então, o floral, ele atua na emoção. Então, uhum, uma pessoa que está, por exemplo, com problemas de físicos no estômago, gastrite ou alguma outra coisa, tem uma emoção de medo ali, ou às vezes uma emoção de raiva, dependendo do caso. Então, tu vai atuar no uhum. floral. O floral Holly é um floral maravilhoso para lidar com, que é um outro exemplo, agora eu me lembrei, né? Que a pessoa me trouxe uma queixa de roer unhas, né? Bom, na Sim. psicossomática a gente, né, entende, estuda, sabe que a mutilação, a automutilação tem um fundo de raiva, né? E eu trabalhei com o Uhum, Holly com essa pessoa. E foi uhum. incrível. Um dia ela chegou lá na sala, que minhas unhas estão grandes, lindas, maravilhosas, né? Então, tu vê a mudança na pessoa e ela não tinha essa consciência. O floral é uma Ah, bênção, né? sim, porque a doença em si, a dor, ela está sinalizando algo, não é mesmo? Uhum. Sim, a dor física, dentro da visão da terapia complementar, né, da terapia alternativa,
a dor física vai manifestar um aspecto de um sintoma que antecedeu, né? Então, perdas, momentos de trauma, mudanças de vida de uma pessoa, separações, né? Perdas de pessoas da família. Um floral que eu tenho trabalhado muito agora para depressão é em função da pandemia, né? Porque a doença do momento é medo e depressão, né? Então, tu vai atuar com florais para esta base, né? Para essa dor que a pessoa, eu estou com medo, mas é em toda função desse momento planetário que a gente vive. Então, o floral ele Uhum. atua lá na base, né? Lá no para liberar, para dar coragem para aquela pessoa, para ela se olhar com mais tranquilidade, né? Uhum, perfeito. O E o que físico está você. manifestando, né, Eliana? Sempre o Hum, físico vai manifestar uma emoção bloqueada, né? sim, aham. E Vera, o que você percebeu assim de mudanças, dificuldades na vida das pessoas que o Covid, que essa pandemia provocou e que trouxe, né? Bom, o que eu percebo e percebo dos meus clientes, né? Da parte negativa, vamos dizer assim, algumas pessoas, as questões de doenças, de dores, depressão, tristeza, medo, isso foi algo que veio à tona, né? Também eu percebo uma ansiedade, né? As pessoas estão muito, no geral, um grupo de pessoas muito imediatistas, né? Mas tem algo muito positivo que eu vejo também, Eliana, que é um valor à vida. Então, as pessoas mudaram muito os seus valores, digamos assim, contatos, convívios, que antes as pessoas não percebiam, né? Hoje eu sinto, então Uhum, tem o lado, eu digo, negativo, mais difícil da pessoa lidar, né? Mas teve um contraponto positivo de que a pessoa está valorizando mais a si, as suas relações, né, no contexto familiar. Eu sempre uhum, brinco assim, né, o Covid, durante o Covid não alterou muito a minha vida, porque eu já tinha uma vida mais recolhida no sítio e trabalho, então não, digamos, eu não senti muito, né, uhum, essa mudança, né, de recolhimento, que eu aproveitei, né? Eu acho que isso foi um momento muito bom. Mas aquelas pessoas que tinham uma vida muito exteriorizada, né? Estas pessoas ficaram com muito medo porque perderam aquela referência, né? sim, Crises financeiras, a gente sabe, muitas pessoas tiveram muitas dificuldades, mas eu vejo esse lado, como eu sempre, né, a gente trabalha mais para trazer a pessoa para uma consciência de possibilidades novas, né? O uhum, Petro nos ajuda muito nisso também, porque a gente, através dos grupos, do estudo, da terapia, tu consegue entender, levar a pessoa à sua autorresponsabilidade, né? Então, sim. é E uma consciência diferente que está chegando aí agora, né? sim, tomara que a gente consiga aproveitar mesmo, né? E É que eu, alguns aproveitam, né? Mas cada um ao seu tempo, como a gente costuma falar, não é? é como a gente diz no Patchwork, né? 50-50. Uns mudam, os outros não, né? Uns Aham, aproveitam, os outros não. Mas a vida, nós também não conseguimos, né, Eliana, estar sempre no estado de alinhamento, então eu acho que é sim, bem isso. Uma eu, parte vai aproveitar a mudança e usar daí uma bela transformação, outra parte não, né? uhum. E isso é responsabilidade de cada um, não é? Então, Exatamente, né? aham, sim. E você falou também do toque. O que você tem a nos dizer sobre o toque? Qual essências que você Sim, indicaria? o toque eu tenho até um caso na família, né? Bem forte, né? Eu trabalho com faroid da Califórnia. Esse floral, eu Uhum, vou te dizer assim, o faroid, ele traz a pessoa para dentro de si, dá uma estabilidade, né? Eu
daí trabalho com outras, eu mudo com ela, assim, às vezes eu faço, sempre a base é o faroide, e eu coloco depois alguns do momento, né? Como medo, como ansiedade, então eu agrego outros, mas o faroide para toque, olha, eu vou te dizer que é um floral que ele auxilia um monte a pessoa a ficar mais centrada, ela fica mais tranquila, porque a pessoa que tem toque é aquele né, tem que arrumar, tem que olhar, tem que fazer aqui, né? A repetição, o padrão de repetição que é muito característico do toque, né? Uhum. Então ela fica mais alinhada, ela fica mais tranquila, mais confiante. Então assim, ó, é impressionante como esse floral auxilia, né? Porque esse toque, que quer dizer transtorno obsessivo compulsivo, Transtorno obsessivo compulsivo, aquela repetição de padrão, a pessoa vai fechar uma porta várias vezes, né? Vai ter vai se lavar, dificuldade, vai se vai se lavar várias lavar. vezes, né? Ela vai lavar e Uhum, vai repetir aquele processo, né? Ela uhum, vai voltar para fechar uma porta, ela tem muitas dificuldades, às vezes até de cumprimentar uma pessoa, né? De não quer tocar, né? uhum, uhum. E Então, às isso. vezes também pode ser relacionado a desenvolver compulsão por compras, né? Sim, sim, tem Também. pessoas que desenvolvem Uhum. essa a compulsão de compra, compulsão, né? Ou vários tipos de compulsões, somente Alimentar, por compra, né? alimentar também, né? Aham. Então, são diversas formas, né, desse Uhum. transtorno. Sim, E, a pessoa vai demonstrar, eu sempre digo assim, com o histórico dela, né? É um outro trabalho que eu não falei, mas é que também, mesma, tu atua também com as constelações familiares. Eu fiz a formação nos movimentos essenciais, né? Eu fiz 2 anos, que é as novas constelações, no sentido de também trazer a consciência disto, né? Então, o floral também auxilia nisto, porque o apego ao passado, né? Que tu sabe que às vezes a pessoa fica repetindo um padrão familiar, né? Então aí sim, eu vou trabalhar um floral, né? O Chicory é maravilhoso nisso, porque daí eu fico ligada à mãe lá, então eu tiro o Chicory, vai dar esse lugar de mãe e filha, né? aham, Então tem sim, muitas coisas é, boas, né? é verdade, Vera, sim. E você já disse, então, que você ficou mais recolhida no sítio e Uhum. passou bem, então, em termos, né? Porque quem é que fica bem, né, numa pandemia, né? Dentro do possível, né? Eu procurei ficar alinhada o tempo todo, claro que vinha as situações de medo, vinha, né? Mas eu me recolhi mesmo durante esses 2 anos, quer dizer, me recolhi. Eu já vivia nesse tipo de contato com a natureza, então eu reforcei mais isso também, né? Aham, sim, que maravilha. Aham. E, e você tem planos para o futuro? Sim, a gente sempre tem planos, né? No momento, eu estou investindo na minha formação de helper, vou concluir, né? Eu Como eu estou numa idade já que a gente tem que começar a pensar em deixar escrito, né? Então eu estou planejando para fazer alguns cursos gravados, né, das áreas que eu trabalho, né? Principalmente aromaterapia, florais, cristais, né? Um, eu brinco que eu digo assim, né? Tu me conhece, né? Eu sou uma mulher ligada à terra, eu sou xamã, né? Então eu tenho essa ligação com a natureza. Eu fiz muitos grupos de feminino ao longo desses anos, até a pandemia. Então, tem muito conhecimento ancestral, né? O conhecimento da fitoterapia a nível feminino, né? De como curar. Então, esse é um dos projetos, né? Que eu quero colocar em prática, né? Uhum. Tô, né? Eu tenho meu espaço em Porto Alegre, que eu atendo. A partir da pandemia, esses atendimentos viraram online, quase todos, então é algo que veio para ficar, né? Sim. Então, a aposentadoria está longe, né? Por enquanto.
Mas, Mas mas eu acho assim, eu sinto que quando a gente se encontra nas terapias complementares, parece que é um modo de viver, né? é, Ah, porque antes muitas pessoas tinham uma profissão, né, inicial, que precisou exercer, mas agora eu acho que a gente exerce com prazer, não é mesmo? é, exatamente. E tem, né? Acho que foi eu li num livro do Carlos Castanheda, mas não sei se foi dele a origem da frase, que é onde estiver o teu coração, ali estará a tua abundância, né? E realmente eu mudei a minha vida profissional aos 34 anos, né? Mudei radicalmente. E eu posso dizer que eu faço o que eu amo, né? Eu acho que eu não saberia hoje fazer outra coisa do que lidar com pessoas e usar esse conhecimento dos florais, né, da psicossomática, do Petro, que eu digo que o Petro que entrou na minha vida e nunca mais saiu também, né? Esses Sim, ensinamentos do guia nos levam para um lugar de muita paz interior, né? Então, sim. E nos dá um suporte no dia a dia, né? Porque sim, sim, é dá uma um suporte. formação, né? Nós somos colegas, né, nisso, no pathwork, no trabalho do caminho, traduzindo, É, né, exato. do inglês, que o nome permaneceu em inglês, né, pathwork, mas Uhum. a tradução seria o trabalho do caminho, né? Porque não é uma coisa estanque, você fez um curso e deu, parou. Não, nós estamos caminhando na vida, né? E não é mesmo? E caminha, e esse caminho não, porque na realidade é um caminho para dentro, né? Agora, tu falando no Petro, eu lembrei que a minha facilitadora, né? Quando, acho que das primeiras vezes que eu fui no consultório dela, eu, eu vi o livro da Carmen Monari, que é um livro que eu gosto muito, que ele é bem didático em relação aos florais do Dr. Bach, né? Eu digo, uau, então os caminhos se cruzam, né? Então, que maravilha! É tudo isso, é esse complemento. Os florais estão na vida da gente, não adianta, né? Sim, Qualquer sim. coisa que se faça nessa área, o floral é um suporte. Eu fiz agora, o último curso que eu fiz, o ano passado, na pandemia até, foi dos Florais do Cerrado, que eu também amei de paixão, porque ela trabalha com os cristais junto com as flores, né? E Uhum. então a gente está sempre caminhando. E fazer um curso de florais é, é, é um trabalho para nós mesmas, né? Aquele tempo que a gente está ali Uhum. vivenciando o curso, eu aproveito muito para mim quando eu faço um curso, né? Principalmente no local, né? Quando a Sim, porque gente tu vai no consegue. local, tu conhece a origem das flores, né? Eu sei que tu fizeste vários cursos, inclusive fora do Brasil, né? E aí tu vai, tu vê a flor na sua origem, né? Tu vê a cultura do lugar, né? Isso é muito Sim, bom, sim. muito bom. Mas realmente eu fiz muitos cursos no exterior, adoro. Eu aproveito também, né, para fazer o meu passeio, mas eu honro muito os pesquisadores brasileiros. Uhum. E temos vários pesquisadores, né? Sim, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os florais do Sul, com as nossas plantas, com as nossas flores, com os nossos, né? Isso é vida, porque tu incentiva as pessoas a cultivarem os seus lugares, né? Os seus locais, né? Sim, tem vários outros. Nós temos a Joneisa fazendo uma pesquisa, temos a Vivescências, temos. Uhum. Agora, me perdoe que eu não estou lembrando aqui a lista, mas do Butiazal, temos. Sim, Bom, enfim, temos vários sistemas só aqui no Rio Grande do Sul, só né? aqui no Rio Grande do Sul, então, Aqui no Rio Grande do Sul. E, e, muito bom. cada flor tem seu encanto, a sua essência, traz a sua essência. Então, não importa se está aqui, se está lá no Alasca, se está na Austrália, né? Então, o importante. Eu tenho esse hábito, assim, claro, não sou uma sintonizadora de florais, né? Não me atrevia tanto, né? Mas
eu já fiz alguns florais para meu uso, eu sintonizei um floral de orquídea, eu sintonizei um floral do hibiscos e foi incrível. Eu tenho o ano passado isso, né? Eu plantei hibiscos lá no sítio e um dia eu comecei, né? Tenho até as fotos da plantação, era muito lindo, 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 e eu comecei a conversar com aquela flor e o que que ela tinha que me dizer, né? Eu digo, gente, aí fiz o floral e depois eu fui pesquisar para ver se existia, entende? Não lembro agora qual é o sistema que tem. E o que a flor me disse era exatamente o que eu tinha sentido, que é para o equilíbrio do feminino e masculino, né, interno. E Aham. agora eu não tinha me lembrado disso para te dizer. Então, eu tenho esse hábito de caminhar no sítio e sentindo as flores, né? Sentindo Sim, sim. Agora é uma É, época que tem muita orquídea lá, então, né, são é, lindas, né? sim. Aham. Muito bom, Vera. Então, hum, venha mais vezes nos contar, né, sobre mais Obrigada. alguma coisa, né? E gostaria que você repetisse essa frase do coração, como é que é? Uhum. Para nós Aonde terminarmos. estiver, aonde estiver teu coração, ali estará a tua abundância. Ah, que maravilha! Aham. Então, muito obrigada pela tua atenção, de ter nos trazido essa fala para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Vera Neone Borchardt, Eu né? Essa, agradeço, né? Eu acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada pelo espaço, para que a gente possa levar mais flores para as pessoas, né, Eliana? Que a gente possa isso seguir mesmo, mais as flores, né? verdade, que a gente possa ampliar esse jardim, Criar mais, né? exatamente. Aham. Então, muito agradecida em nome da Arte Flor. Obrigada, obrigada mesmo.